Estamos a ouvir o canto do pisco de peito azul, que é o tema da conversa de hoje entre mim e o José Sousa. Olá, Olá, Gonçalo, tudo bem? cá Pois é, hoje vamos estamos. falar do pisco-peito azul, também conhecido por barbinha azul, coleira ou lameiro, segundo aqui o Atlas das aves de Portugal, não é? Continental. Não é o Atlas, é o Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental. Ainda tem mais nomes, ainda tem mais Pois, nomes. acredito que sim, acredito que sim. O interessante livro do Rei Júnior também lhe chama gargoleira, gargoleira, ou então ainda lamieiro. Desculpa, lameiro, não é lamieiro, é lameiro. Portanto, não, lameiro acho que já tinhas referido. Já, isso Pronto, já é sabe. gargoleira, também aparece aqui. E há certamente outros nomes comuns, porque estas aves, sobretudo estas que são assim mais fáceis de reconhecer, facilmente ganham nomes populares. E o Rei Júnior já referia esta espécie na altura. Mas, como habitualmente, começamos por referir as circunstâncias em que eu observei esta ave pela primeira vez. Foi no mesmo dia da Narceja, da conversa anterior, foi no dia 20 de dezembro de 1988, E na estamos na Ria de espécie Alvor. 134, não é? Esta é a espécie número 134 da minha lista, exatamente. E até achei uma certa piada, porque como eu já referi em conversas anteriores, eu comecei a ver aves com o meu tio, mas daquilo que me recordo, esta era daquelas espécies que o meu tio nunca tinha visto, e portanto, para mim, como o meu tio foi quem me ensinou, era um bocado as espécies que ele já tinha visto eram espécies que eu podia ambicionar ver, as espécies que ele não tinha visto eram espécies que para mim só existiam no guia, portanto, havia assim uma espécie de uma fronteira nunca assumida, mas era uma fronteira um bocado implícita, e depois eu quando conheci a Ria de Alvor, e eu aí também tive a oportunidade de aprender com o diretor da altura, que era o Peter Harris, e quando ele referiu que havia lá piscos de peito azul na Ria, eu obviamente fiquei logo goloso, e fiquei muito contente quando tive a oportunidade de observar um, porque os piscos de peito azul aparecem nas zonas úmidas do litoral português, não são raros, embora nem sempre sejam fáceis de ver, mas não são raros e procurando assim no meio dos sapais, normalmente consegue-se ver. E na Ria de Alvor, como noutras zonas úmidas do Algarve, eles são regulares e, E deixa-me portanto, adivinhar, foste logo fazer pirraça ao teu tio a dizer: Olha, já tenho este. epá, não me recordo em relação a esta espécie de que forma é que eu lhe relatei, mas posso dizer que noutros casos de espécies que eu vi e que eu sabia que ele não tinha visto, como quando vi pela primeira vez a cegonha preta e o grife e o melro azul, essas recordo-me perfeitamente de ter lá ido à casa dele comentar as observações. No pisto de peito azul, Pessoalmente, não é? Com confesso que quem não não me quer a recordo, mas coisa. existe essa possibilidade porque eu fazia isso relativamente a outras espécies que sabia que ele não tinha visto. Isso posso confirmar. Então, e esta aqui, recordas-te exatamente em que situação é que viste este bicho? Foste mesmo de propósito para vê-la? Não, é assim, como referi, tinha ido com um dos meus primos e com mais um amigo passar uns dias ao Algarve e ficámos lá na Ria de Alvor, e nos dias que estivemos lá na Ria de Alvor fomos dar também umas voltas lá pelos sapais. A Ria de Alvor tem dois sapais, que o Peter Harvey chamava o Eastern Marsh e o Western Marsh, portanto o sapal leste e o sapal oeste. Embora aquilo provavelmente nas cartas militares tenha outros nomes, acho que o sapal oeste é o sapal da Espargueira, o sapal leste não sei se tinha algum nome. Sei é que nós íamos dar umas voltas pelos sapais, e claro, nos sapais aparecem piscos de peito azul, portanto não me recordo do ponto exato, mas terá sido nos sapais porque era a zona da ria onde eles apareciam e penso que continuam a aparecer. É sempre uma visão interessante, não é? Porque ele, quando começa a voar, tem aquelas penas avermelhadas na cauda, aquilo dá nas vistas que até mete impressão, não é? E quando Sim, para, tem aquele peito azul exuberante no macho, não é? pronto, quando estão a voar, eles até tendem a esconder-se logo entre a vegetação, mas quando vão a pousar, abrem a cauda um bocadinho em leque, como muitas aves fazem, porque a cauda também pode ser usada como travão, não é? Portanto, para aumentar a área exposta e ajudar a reduzir a velocidade. E quando abrem a cauda, vê-se que a base das retrizes externas, as retrizes são as penas da cauda, a base das retrizes externas é alaranjada. E, portanto, no momento em que ele vai a pousar e abre a cauda, é o momento em que nós conseguimos ver melhor essas retrizes e é a forma de identificar aves em fuga, é ver a base das retrizes externas alaranjada. Quando está pousado,
como referiste, os machos têm um azul bastante intenso, que é mais intenso nos machos adultos do que nos machos juvenis. As fêmeas não têm azul. Podem ter, acho que podem ter ligeiramente. Daquilo que eu me recordo dos tempos em que eu fazia anilhagem de passarinhos nesse tipo de ambientes, do que eu me recordo, as fêmeas imaturas não têm qualquer azul e as fêmeas adultas podem ter assim uns vestígios de azul na garganta, mas primeiro esta característica é variável e segundo são assim coisas tão vestigiais que eu acho que isto só se vê na mão e é difícil de ver no terreno. Portanto, em termos práticos de observação, as fêmeas têm pouco ou nenhum azul e os machos têm bastante. E, De portanto, qualquer forma, identificar mesmo uma as fêmeas. fêmea não é fácil, então. Não, quer dizer, acaba por não se confundir com outras aves, porque, entre outros aspectos, tem a lista supraciliar clara e não há muitos passariformes deste tamanho e que andem assim neste tipo de habitat com uma lista supraciliar tão evidente, com esta postura tipo de papa-moscas ou de pisco. Portanto, mesmo sem o azul, nós conseguimos identificar tem assim uma mancha escura no peito, com o centro mais claro, tem a lista supraciliar clara e depois tem aquele hábito que os piscos de peito azul têm muito, que é de estar sempre para levantar a cauda. Portanto, por este conjunto de características, nós conseguimos identificá-los. Agora diz-me uma coisa, até há pouco tempo este bicho era considerado um tordídeo, não era? E agora passou a ser um bicho da família dos papamoscas e Dos companhia muxicapídeos, limitada, sim. Muscicapida. Nos últimos anos, a taxonomia levou aqui bastantes alterações importantes, porque a classificação passou a ser feita principalmente com base em análises filogenéticas que permitem estudar as relações de proximidade genética entre as várias espécies e entre as várias famílias. E então chegou-se à conclusão que muitas das aves que estavam na família dos tordídeos, portanto, os tordídeos mais pequenos, incluindo chascos, rabirruivos, cartachos, piscos, roxinóis e afins, que eram, na verdade, mais próximos dos muscicapídeos, dos papamoscas, e então foram transferidos em bloco para a família dos muscicapídeos. E isto afetou até alguns um bocadinho maiores, como o melro azul e o melro das rochas, também passaram para os muscicapídeos. A família dos tordídeos ficou muito mais pequena e agora inclui apenas os tordos propriamente ditos, portanto, tordos e melros. Melros não estou a incluir o melro azul, estou a falar de melros maiores do tipo do melro preto, não é? Do Turdes merula. Portanto, o pisco de peito azul passou para a família dos muscicapídeos. Mas já que falas nisso, vale a pena referir que quando o nosso amigo Carl Linnaeus classificou a espécie, ele colocou, como fez com tantos outros insetívoros, colocou esta espécie no género Motacilla. Os insetívoros era quase tudo corrida a Motacilas. Então chamou-lhe Motacilla svesica. Depois, mais tarde, é que isto muda de género e passa para o género Lucinia. Mas inicialmente os insetívoros estavam quase todos nos Motacilas. O Svesica aqui é uma referência à Suécia. Sim, é uma referência à Suécia, mas isso tem uma história muito engraçada, porque é assim, quem descobre esta espécie inicialmente foi um senhor chamado Olof Rudbeck, que na verdade foi, de certa maneira, um mentor do Carl Linnaeus, portanto ele era mais velho, ele descobriu esta espécie em 1695. Repara que o Linnaeus só faz a sua obra Sistema Natura em 1758. Portanto, o Olof Rudbeck descobre esta espécie 70 anos antes, em 1695. Portanto, ele era muito mais velho que o Linneu, mas foi o mentor do Linneu. Portanto, seria uma geração acima. Ele descobre esta espécie na Lapónia, que é onde os piscos de peito azul nidificam na Suécia. O Linneu provavelmente morava no sul, não sei muito bem por onde é que ele viajou, mas não sei se ele teve a oportunidade de contactar com esta espécie. De qualquer forma, o Olof Rudbeck descobriu esta espécie. E ele ficou desde logo muito impressionado, especialmente pelas cores do macho portanto, o macho ter as cores da bandeira da Suécia. Atenção que eles no peito são azuis e cor de laranja, e a bandeira da Suécia nessa altura era mais, em vez de ter azul e amarelo, era azul e cor de laranja. Portanto, as cores correspondiam à bandeira da Suécia. E então, ele, na altura ainda não havia a nomenclatura do Linneu, mas ele propôs logo para a espécie, o nome Avis carolina.
ave será ave e Carolina referia-se ao rei da Suécia, que era o Carlos I. Desculpa, Carlos XI. Portanto, Carlos X I ou Carlos XI. E ele propôs esse nome. Só que em 1758, quando o Linneu publica então o Sistema Natura, a monarquia absoluta, portanto, aquela monarquia absolutista já tinha sido abolida e o Linneu, apesar de ter um grande respeito pelo seu mentor, pelo Olof Runebeck, ele era adepto da facção da monarquia parlamentarista e, portanto, ele não achou muita piada a ideia de dar à ave o nome de um rei absoluto. E, portanto, ele acabou por, quando inclui a espécie no seu sistema Natura, ele dá-lhe o nome de Svésica, em vez de ser Carolina. Portanto, o Svésica vem, de facto, da ave ter as cores daquilo que era a bandeira da Suécia na altura, mas ele não adotou a sugestão do Olof Rudebeck e então é daí que veio o Svésica. E pronto, o género Motacilo também já expliquei, de onde é que aparece. Só mais tarde, no século XIX, é que é proposto o género Luscinia, e o género Luscinia é proposto por um senhor, por um naturalista inglês chamado Thomas Forster, em 1817, e nesse género depois, a esse género vão parar o roxinol comum, o Luscinia megarincus, e o Luscinia svésica, entre outros. Este Thomas Forster é um naturalista inglês que viveu principalmente na primeira metade do século XIX, era astrónomo, físico, naturalista e astrónomo, médico, naturalista e filósofo, e curiosamente foi um dos primeiros ativistas dos direitos dos animais e que promoveu ativamente o vegetarianismo e foi fundador da Sociedade dos Amigos dos Animais. Portanto, um homem à frente do seu tempo no que diz respeito também a este tipo de ações que depois mais tarde se tornaram mais populares. Mas então é este senhor Thomas Forster que propõe o género Luscinia, onde o nosso pisco de peito azul se encontra hoje. Mas o género Luscinia tipicamente está associado aos roxinóis e companhia limitada. Como é que este bicho aparece lá também? Bom, isso terá a ver também com questões genéticas que provavelmente faz com que as duas espécies sejam aparentadas. A verdade é que o género Luscinia aparece porque antes de ser descrito Luscinia megarincus, há um roxinol no leste da Europa que é o Luscinia luscinia, que é como é que se chama? O roxinol russo ou o roxinol grande. E o Luscinia luscinia é classificado pelo Linnaeus também como Motacilla luscinia. Depois, mais tarde, ele transita juntamente com as totinegras para o género Silvia. E a seguir, quando o Thomas Forster propõe o género Luscinia, ele adota por tautonímia o nome Luscinia luscinia para a espécie que estava o Linneu tinha proposto Motacilla luscinia, atenção que isto é o roxinol do leste da Europa, Motacilla luscinia, depois passa para Silvia luscinia e depois passa então por tautonímia para Luscinia luscinia. E depois, quando o roxinol comum é descrito, ele é colocado no género Luscinia também. Mas penso que até o roxinol comum é a espécie tipo do género Luscinia, e o Luscinia luscinia vai lá parar também por arrasto. Mas pronto, esta é mais ou menos a história deste género. Porquê é que o pisco de peito azul vai lá parar? Como disse, terá a ver com estudos genéticos, porque eu sei que ele, entretanto, já passou pelo género Cyanecula, porque eu já vi trabalhos antigos em que lhe chamavam Cyanecula svésica. Portanto, ele pode não ter transitado imediatamente. Bom, pelo menos ele tem aquela característica de ser um excelente cantor e imitador, não é? Ele imita muitas espécies. Julgo que li alguns, não sei onde, que cerca de 50 espécies que são imitadas por esta espécie no canto. Sim, provavelmente. O canto é muito variado. Nós ouvimos a gravação no início. O canto é ouvido sobretudo nos territórios de nidificação, portanto, que é na primavera, mas ocasionalmente nós podemos ouvir o pisco de peito azul a cantar nos seus territórios de invernada. Eu já os ouvi a cantar por cá, creio que em outubro ou novembro, não tenho a certeza das datas,
mas às vezes ouvem-se a cantar, em dias de bom tempo, ouvem-se a cantar nos sapais. Os machos sempre toleram-se lá num bocado de sapal e ficam ali a cantar. Não é raro. E de facto Nidifica cá? é variado e pode incluir outras imitações, como dizes. Ele nidifica cá? Regularmente não, mas há pelo menos 2 ou 3 situações em que foi confirmada a nidificação. Uma na Serra da Estrela, em 1993, salvo erro, e outra na Serra de Montezinho, alguns anos mais tarde. Portanto, em ambos os casos, foi em serras no centro e no norte do país. A de Montezinho foi em 2001, estava agora a confirmar. Na Serra da Estrela foi em 92 e 93. E na Serra de Montezinho em 2001, em ambos os casos em zonas de altitude. Mas foram aparentemente eventos isolados, depois não se voltou a confirmar. E é o mesmo cenário que acontece em Espanha também, ou Espanha há mais Em situações Espanha há de... mais. Em Espanha há uma população regular, também em zonas montanhosas, e que abrange sobretudo 2 regiões. A principal região é no chamado Sistema Central, que apanha ali a Serra de Gredos e que depois se estende para leste até à Serra de Guadarrama, já perto de Madrid, mas a principal área de ocorrência é na Serra de Gredos. E E depois daí o tem... alinhamento com a Serra da Estrela. Sim, é que a Serra da Estrela acaba por ser uma continuação para o oeste do Sistema Central. Portanto, faz todo o sentido que aparecessem ali, pelo menos esporadicamente. Mas eu sei de pessoas que moram na região da Serra da Estrela e que fazem observações, que já foram várias vezes lá à procura deles, lá nas zonas mais elevadas onde eles foram vistos, e não encontraram sinais. Portanto, aquilo pode ter sido assim uma coisa pontual. E depois há outra população mais a norte, noutras cordilheiras, portanto, que é na parte ocidental da Cordilheira Cantábrica, mais ou menos, ali nos Montes de León, até certas zonas da Galiza, na província de Ourense. Portanto, é nas zonas mais elevadas da Meseta Norte. É também onde está essa população. Ora, vale a pena referir aqui um aspecto curioso. O pisco-peito azul tem cerca de 12 subespécies, ok? 12. E essas subespécies agrupam-se, enfim, são normalmente agrupadas, depende das classificações, mas de acordo com a coloração do peito e em particular da pintinha central, porque eles têm a garganta e o peito azuis, mas depois têm uma pinta central que pode ter outra cor. As aves da Escandinávia têm a pinta central cor de laranja, enquanto que as aves de França e da Europa Central têm a pinta central branca. E há uns que nem pinta têm. Pois são os espanhóis não têm pinta, e os espanhóis são da subespécie Azuricolis. Azuricolis quer dizer pescoço azul. Eu, por acaso, hoje estava a reler o que diz no livro Aves de Portugal, no Ornitologia do Território Continental, de que eu sou coautor, e nós lá nesse livro referimos sempre qual é a subespécie das aves que cá ocorrem. E nesse livro refere-se que a subespécie que ocorre em Portugal a nidificar, portanto, aquelas que nidificam na Península Ibérica, pertencem à subespécie cianécula, que é da Europa Central. E eu achei isto um bocado estranho, porque realmente os dados atuais dizem que eles pertencem à subespécie Azuricolis, e fui ver o que é que diz num livro que eu tenho, que é o Birds of the Iberian Peninsula, portanto, que fala das aves de Portugal e de Espanha, e nesse livro refere-se que há um trabalho de um senhor Johnson et al. De 2006 que diz que as aves da Península Ibérica que são distinguíveis da Europa Ocidental e que eventualmente poderão ser uma subespécie distinta às Azuricolis. Portanto, à data em que nós fizemos este livro, o Aves de Portugal, esta situação aparentemente não estaria ainda bem definida e as aves ibéricas estariam classificadas como sendo cianécula. No entanto, esta subespécie Azuricolis foi proposta já há cerca de 200 anos. Portanto, não é uma subespécie nova, é uma subespécie que terá sido ressuscitada recentemente, porque ela foi proposta, eu estive a consultar, esta subespécie foi proposta por um senhor chamado Rafinesque
em 1814, na altura como espécie, que era o Sylvia azuricolis, cá está ele no género Sylvia. Portanto, Sylvia azuricolis. O que acontece é que estas subespécies às vezes depois são integradas nas espécies e deixam de ser consideradas, e quando mais tarde alguém considera que afinal a subespécie merece ser reconhecida, não deve propor um nome novo, deve ir ressuscitar o género, a subespécie que já tinha sido proposta, a tal regra da prioridade. Né? Portanto, se já alguém propôs aquele nome e se reconhecer a subespécie, é esse nome que se aplica. Portanto, as aves que foram vistas a nidificar em Portugal, de acordo com esta classificação atual, deverão então ser azuricolis e não cianécula. Sucede, porém, que as aves que invernam em Portugal não são azuricolis. Ninguém sabe muito bem onde é que as azuricolis vão invernar, mas pensa-se que vão invernar na África Ocidental. As que invernam em Portugal têm quase todas origem em França. E pertencem, portanto, França, estou a falar do oeste de França, que é uma região que se são chama... as cianéculas, então? Não, são as Namnetum. As cianéculas que nidificam na Holanda e na Alemanha e na República Checa aparecem cá em passagem e eventualmente no inverno também. Eles nidificam pela Europa Central para leste portanto, para leste da Europa também, até à Ucrânia. Aparecem cá na passagem, talvez no inverno, e vão também para o Norte da África, mas não são a maioria são Namnetum. Como então é que estamos perante aqueles cenários de migração em salto, não é? Como, ou seja, subespécie mais próxima vem para aqui. Talvez. Repara, as zonas de invernada destas subespécies não são muito bem conhecidas. Mas sabe-se que estas que invernam cá são sobretudo Namnetum, porque eu lembro-me que houve uns franceses que moram na região, ou moravam, não sei o que é feito deles, mas moravam na região onde esta subespécie Namnetum nidifica, que é no oeste de França, que é numa região chamada Charente-Maritime, que é perto de uma cidade, Poitiers e Nantes, portanto é quase a caminho da Bretanha, e eles anilhavam lá os piscos de peito azul nidificantes e depois vinham recapturá-los no estuário do Tejo, e fizeram isso durante vários anos, e eles conseguiram controlar os movimentos dos piscos que eles anilhavam em França e perceberam que muitos deles vinham invernar ao estuário do Tejo, e houve piscos de peito azul franceses recapturados no estuário do Tejo e noutros sítios. Portanto, Namnetum é a maioria dos que invernam cá, mas também aparecem cianéculas, e houve uma altura que eu anilhava no estuário do Tejo, e uma das características... tanto os Namnetum como os cianécula têm a pintinha branca no peito, mas uma diferença importante é que os cianéculas são muito maiores, e quando apanhávamos normalmente agora já não tenho de cor, mas o valor da asa, o comprimento da asa dos Namnetum era qualquer coisa como 68 ou 70 ou 72, e os cianéculas tinham 78 ou 80 ou 82, tinham pai mais 1 centímetro, eram muito maiores, era uma coisa que se notava logo. De vez em quando aparecia assim um maior e dizia, isto é um cianécula, portanto as biometrias não se sobrepunham, mas não eram a maioria são Namnetum. Namnetum, por curiosidade, o nome vem precisamente da cidade de Nantes. Portanto, Namnetum refere-se a um povo da Gália que vivia perto da atual cidade de Nantes, que se chamava Namnis. O nome antigo era Estás-me a dizer Namnis. que era de uma aldeia de irredutíveis gauleses. Provavelmente, sim. Provavelmente de uma aldeia de irredutíveis que se metamorfosearam então em piscos de peito azul, que agora vêm invernar aqui à nossa terra. Portanto, esta é um bocadinho a história. E mais uma curiosidade é que, aparentemente, isto de acordo com a bibliografia conhecida, a invernada do pisco de peito azul na Península Ibérica será um fenómeno relativamente recente, que só é conhecido há cerca de 50, 60 anos, porque há 100 anos, de acordo com os dados do Rei Júnior e outras fontes, os piscos de peito azul apareciam cá em passagem outonal, de agosto até outubro, e eram muito capturados, mas depois não ficavam para invernar. Enfim, não se sabe se ficavam ou não, também não haveria muitos dados, mas aparentemente era mais um migrador de passagem, e que só desde há algumas décadas é que terá começado a ser mais regular no inverno. Pronto, isto não está totalmente provado, mas pensa-se que terá sido o caso. E agora vou-me calar porque já estamos mesmo no limite do Vamos nosso tempo. despachar a conversa assim, mas só deixar aqui uma curiosidade também, é que esta sendo uma espécie de distribuição tradicionalmente, como muitas das espécies que temos estado a falar, que é europeia, asiática, com migrações para a África, mas também faz ali umas incursões ao norte da América, através do Estreito de Bering também, com certeza,
Portanto, fica só essa curiosidade também. E já agora uma última nota, é que as aves da pinta laranja que nidificam no norte da Europa, essas, tanto quanto se sabe, não ocorrem na Península Ibérica, porque essas migram para sueste, em direção à Índia e a outras regiões, portanto não migram para os nossos lados, por isso é que não aparecem por cá. Pode ser que alguma venha trazida por ventos estranhos algum dia. Nunca se sabe. Gonçalo, mais uma vez, obrigadíssimo. Obrigado, Foi uma conversa excelente, que vamos terminar já por aqui e até à próxima. até à próxima.